Shalom, shalom, meus amores, como é que vocês estão? Povo abençoado, cheio de luz, cheio de graça, aqui desse lado maravilhoso, e creio que vocês também aí. Se não estão, vão ficar pela graça do Espírito Santo, porque o maior é aquele que nos guarda, que nos protege, que nos justifica e que nos fortalece. Meus amores, eu falo-vos de Moçambique, venho através dessa trazer para nós palavra de cuidado, de alerta, de como nos cuidarmos para que a maldição não entre nas nossas famílias, para que a maldição não destrua as nossas casas, não destrua as nossas famílias, porque muitas famílias estão vivendo debaixo de grandes maldições. Umas maldições procuradas, outras maldições porque as pessoas não sabem de onde vêm, tanto que passam a vida nas casas escuras, nos curandeiros, tentando decifrar, tentando procurar para ver se conseguem ter algum tipo de ajuda. E muitas das vezes acabam indo procurar justamente no inimigo, que é o diabo, e voltam sem sucesso. Amores, eu quero pedir para vocês, nesta tarde, que possam deixar aí, ficar o vosso like, subscrevam-se neste canal, Cultivando Vidas para Jesus, Lucília Cumbana. Amores, comentem, deixem muitos likes, para que o YouTube possa recomendar este vídeo para muito mais pessoas e que assim nós possamos receber a libertação, estarmos informados do que é necessário para buscarmos a Deus, como chegar até lá e nos afastarmos deste mal que é a maldição do mundo, a maldição da terra. E até porque a palavra em si já diz como Deus fala: se usarem o meu nome, a minha palavra, de maneira ignorante, eu vos amaldiçoarei. E muitas das vezes nós somos amaldiçoados por coisas que nós não imaginamos que estamos a ser amaldiçoados. Eu, antes de ler aqui os capítulos, os versículos, vou contar-vos aqui uma história que ocorreu. Um casal tinha 12 filhos. E dos 12 filhos que eles tinham, tiveram condições de ir de férias, tinham aqueles que eram mais adultos, não podiam viajar, e foram os mais novos. E as férias deles eram pessoas de oração, que buscavam a Deus, que rezavam de alguma maneira. Então eles quiseram ir para alguns países onde tinham essa inclinação religiosa, onde eles pudessem ter alguma bênção divina, onde pudessem. Então acabaram viajando para um país onde eles acharam que lá poderiam ter esse sucesso, porque eles queriam perceber como é que os Budas são, como é que eles vivem, como é que eles têm aquela capacidade de meditar, como é que eles recebem a cura através da meditação e não sei o quê. E acabaram indo lá para o tal país. E lá nas voltas ao país, foram apreciando, foram aprendendo, foram até fazer o curso de meditação com os Budas lá, saber como é que funciona, não sei o quê. E vieram realmente, acharam-se já em condições. Do tipo, é verdade, quando tu meditas, você sente um livramento, um alívio, porque muitas das vezes a meditação ela é feita em jejum. Então, aquela meditação em jejum funciona assim, por quê? Porque você está só com o seu Espírito Santo. Na hora da meditação, do silêncio, da quietude, da calma, o diabo não consegue te atrapalhar. Então, naquela hora aí, é o Espírito Santo a exercer o poder dele. E você fica livre, são. Mas se sais daí, depois vais cometer várias atrocidades. Praticamente tudo que fizeste não tem efeito. Então, ocorrendo isso, eles lá apreciaram, gostaram daquelas estátuas aí de Budas sentado, Budas de pé. Então, eles compraram algumas estátuas. Os filhos também apreciaram, queremos essa, queremos aquela. A família entrou em consenso, vamos levar só uma para nossa casa, que nós vamos deixar na nossa sala, onde todo mundo poderá ver, e nós vamos dizer que esse objeto aqui, nós trouxemos de uma viagem que nós fizemos, porque nós queríamos conhecer esse povo, saber como é, como é que não é. E lá trouxeram a estátua de volta. No primeiro dia que aquela estátua entrou dentro daquela casa, entrou juntamente a maldição. Mas a família não sabia de maneira nenhuma que estava a ir carregar maldição
com aquela estátua. É porque as estátuas, já eles quando oravam, aquelas estátuas, quando eles produziam, eles oravam e davam nome. Este é guerreiro fulano, este é pescador fulano, davam nomes de coisas que sucederam no povo deles antes deles serem o que são. E muitos desses foram pessoas negativas, negligentes, pecadoras. Então, tudo aquilo que era aquela pessoa de facto na realidade transformou-se naquela estátua. Dentro daquela família, é só imaginar que arrepiante, que assustador. E a família que se julgava serem uns santinhos perfeitos de Deus, que nada pudesse lhes ocorrer, já estavam a viver debaixo de uma maldição que não sabiam. E todos os filhos viviam juntamente com os pais. Nenhum era casado ainda, mas já tinha mais velhos que trabalhavam e os mais novos que poderiam ir com eles a todo lugar. Então, o que sucede? Primeira semana, começou o mais velho, que era o filho mais idolatrado, mais agradável, o filho mais amigável em todos os sentidos, que conversava de tudo com os pais, que pedia ideias, aconselhava e tudo mais, e os pais tinham um amor apaixonante por aquele rapaz. Era tudo, eles sempre que falavam dos filhos, mencionavam que esse meu filho, isso, aquilo, aquilo. Tudo de maravilhoso. E olha que o filho não havia viajado com eles. O filho havia ficado. Mas, no entanto, o que sucede é que o filho começa a ouvir vozes. E ele até percebia que essas vozes estão relacionadas com essa estátua, da proveniência dessa estátua. Só que ele não conseguia interpretar o que aquela voz estava a dizer. Foi deixando uns dias passarem. Depois ele disse, não, isso é demais. Sempre que eu pouso a minha cabeça no travesseiro, parece que aquela estátua vem e me acorda. Fala comigo. E eu não estou a perceber. Ele, durante o dia, ia lá, parava à frente da estátua, ficava assim a olhar a estátua, a tentar perceber. E ele pressentia que a estátua agia de alguma maneira, fechava olhos, abria, fazia algo estranho, que ele não entendia. E ele começou a ficar com medo. Começou a ficar com medo e com receio de contar aos pais. Mas ele foi vendo que aquilo já não era normal. Acabou comentando com um amigo, está a acontecer isso, isso, isso. Os amigos falaram, não. Fala para os teus pais te orarem, alguma coisa não está bem. Dito e feito, ele voltou um dia do serviço, sentou com os pais e disse, pai e mãe, aqui em casa está a acontecer isso, isso, isso. Desde o dia que vocês colocaram essa estátua aqui dentro, começou a acontecer isso. Os pais riram-se, é porque tu não gosta desses budas, acha essas estátuas feias, não sei o quê. Disse, não, pais, eu não estou a brincar. Essa estátua fala comigo, fala uma língua que eu não percebo. Diz isso, isso, isso. Os pais já, vamos ver, vamos investigar se essa língua tem relação com a proveniência deles, não sei o quê. Naquele dia que o filho fala isso, foi dormir e não acordou. Dormiu de vez. Porque aquela estátua era uma estátua de um assassino, que dizem que era um justiceiro do povo. Enquanto não. Era um assassino. Quem mata para Deus é pecador. O único que tem direito de tirar a vida é Deus e mais ninguém. Ninguém. Então, uma maldição que ficou com o tal Buda. Os pais acharam aquilo estranho. Ainda assim, não se sensibilizaram do tipo, não tem a ver com estátua. Acho que ele estava a se sentir mal, não sei o quê. Ok. Passaram-se 2 semanas. Depois de 2 semanas, o filho a seguir veio. Disse, pai, eu estou a ouvir coisas estranhas. Quando eu estou sozinho aqui na sala, essa estátua me dá autoridade. Como se fosse meu chefe, como se fosse um militar, um soldado. Os pais começaram a rir. Se não é possível. E só tinha 2 semanas que o irmão mais velho havia perdido a vida. Os pais, naquele dia que o filho fala isso, quando volta a mãe, o pai conta, esse nosso filho disse isso, isso, isso. Foi dormir, não acordou. 2 filhos foram embora pela maldição de um objeto.
Os pais já como entraram em pânico, naquela tristeza toda, naquela situação toda. Eles não conseguiram gerir e pensar que isso tem a ver com isso. Realizaram o funeral, tudo, começaram já a procurar pessoas que não iam curar os curandeiros, que oravam a Deus, ficaram tão assustados que começaram já a ir aos curandeiros. Em vez de irem melhorar a situação, só foram piorar. Uma semana depois, outro filho, que aquela estátua já ia lá ter com ele, foi embora. 2 semanas depois, outra filha foi embora. Eles só estavam a andar nos curandeiros só. Já nem queriam sequer saber de Deus, do tipo se Deus estivesse dentro da nossa casa. Isso não ia acontecer. Significa que eles não acreditaram. E ainda assim, de maneira erradamente, estavam a profanar o nome de Deus. Se Deus estivesse na minha casa, isso não ia acontecer. Você falou com Deus o quê? Para que isso não acontecesse. Esse objeto que você comprou, onde você comprou, você entregou nas mãos de Deus? Para que Deus limpasse, consagrasse, protegesse? São esses cuidados que muitos de nós não têm com as coisas que compramos, onde quer que a gente compra, que carregam maldições para nossa casa, para nossa família. O desequilíbrio, a destruição de uma família, às vezes vem desses objetos amaldiçoados. E quando sucede isso naquela casa, os pais começaram a ficar em pânico, eram dito, faz isso, faz aquilo, os filhos estavam a morrer. Só tinham restado 4 filhos. É quando uma das cunhadas disse para a outra, mana, vamos à igreja. Nada. Vamos à igreja, na igreja onde eu estou. Meu profeta vai decifrar isso. É quando aquela mamã aceitou. Mas aquela estátua ainda permanecia dentro de casa. Quando vão já à igreja, aquela mamãe, ela estava, não tem nada a ver, só estou a ir para não dizerem que eu neguei. Mas a cunhada dela, que estava a perceber que aquilo era algo ruim, já estava a orar a Deus para que ela fosse tocada e que se manifestasse aquele espírito, seja lá de onde fosse. E dito e feito, o homem de Deus tocou e começou a manifestar. Começou a falar aquela língua. Que eu sou o justiceiro, sou o vingador. Ela me trouxe aqui para eu vir vingar na família dela. Estão a perceber, meus amados, o que é isso? Como se ela tivesse de livre vontade ido procurar essa maldição, esse demônio, para a família dela, para matar os filhos. Enquanto não. Mas ela não soube lidar com a situação. Por isso chegou até um extremo. Não quis ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala conosco, nos orienta. E Deus falou com ela através dos próprios filhos. Quando foram lá lhe dizer, mãe, essa estátua, mãe, essa estátua, mãe, essa estátua. E a mãe, não tem nada a ver, eu gastei muito dinheiro com essa estátua. Então deixa a estátua onde está. O dinheiro dela, naquele momento, valeu mais do que a vida dos próprios filhos. Por causa de um objeto. O que é um objeto? É só para perceberem. É um dos caminhos, é uma entrada do diabo dentro das nossas famílias. E lá, quando o profeta começa a profetizar, ela começa a manifestar, a falar tudo aquilo, o profeta consegue livrar aquela família. E ainda pergunta, mamãe, na sua casa tem estátua? Não tem, porque eu sou cristã, não ponho estátuas em casa. Mamãe, na sua casa tem estátua? Não tem, mas eu estou a ver aqui um boneco assim sentado. Não, isso não é estátua, é um objeto que nós trouxemos. Compramos de lembrança quando nós viajamos. Compraram de lembrança. Próximo domingo, traz aqui esse objeto. Lá a senhora leva aquele objeto. Os quilos que aquele objeto tinha quando levaram para a casa deles já não eram os mesmos quando estava a levar para a igreja. Aquele objeto, uma pessoa sozinha não conseguia carregar. Ela e o marido, para porem no carro o objeto, passaram mal até se perguntarem o que se passa. Porque aquele objeto já estava a carregar aquele sangue daquelas pessoas que matou naquela casa. Aquela força daquelas pessoas que ele matou naquela casa. O objeto já estava a carregar.
Então, praticamente, o casal sozinho estava a carregar aí força de 8 filhos aí, que haviam morrido. Lá, quando chegou na igreja, o peso daquela estátua desapareceu todo. Todo. Ficou uma estátua leve, que até o marido sozinho começou a carregar. A mulher, só de entrar na igreja, começou a manifestar. A falar, ela me trouxe aqui, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Encontrei aqui casa fresca, aqui. E o profeta perguntou, qual é tua missão? Disse, minha missão era acabar com essa família. E aquele outro que me levasse, eu também ia ir acabar com a família dele lá. Assim sucessivamente, porque essa é a minha missão aqui na terra. Matar. Sou o vingador, o justiceiro. Uma estátua, um demônio que saiu de uma estátua. A falar tudo isso. É quando aquela família caiu em si. Nossos filhos avisaram. Nós não quisemos ouvir. Não acreditamos. Então, é só para perceberem que a maldição tem vários caminhos. Muito cuidado com tudo que vocês levam para casa, com coisas que vocês são oferecidas nas viagens, com objetos que vocês compram, sobretudo objetos usados. Porque às vezes a gente acha, é calamidade. Ah, tem panela de calamidade, tem louça de calamidade, tem não sei o que, tem roupa de calamidade. Você compra roupa de calamidade, você não ora aquela roupa, simplesmente lava e usa. Sabe quem usou? Por que aquela roupa está aí? Não. É por isso que em muitos países que vivem de donativos desta natureza continuam ainda mais pobres, ao invés de mudar ou de evoluir. Tudo isso tem a ver com essas heranças maléficas de maldições que acontecem. Umas propositadas, umas procuradas, mas outras não. É falta de sabedoria nossa, falta de sensibilidade espiritual, falta de crença para conseguirmos perceber e discernir que isto e isto não está certo. Está erradíssimo. E é muito complexo. Por isso é importante ler a Bíblia, entender a palavra, buscar a definição da palavra bênção, buscar a definição da palavra maldição, para você se situar. Vou passar aqui a citar alguns versículos para perceberem como é que isso funciona. E assim diz a palavra. Em Tiago, capítulo 39, versículo 10. Com a língua bendizemos o Senhor e o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Como pode ser possível isso? A mesma boca que abençoa ser a mesma boca que amaldiçoa. Estão a perceber onde está a grande fraqueza? Amaldiçoou, abençoou. Por quê? A ligação é tão rápida e automática que muitas das vezes a pessoa pode amaldiçoar sem se aperceber que está a amaldiçoar. Como também pode abençoar sem se aperceber que está a abençoar por causa da nossa boca, das nossas atitudes. É tipo o infinito, como ele se movimenta, o que ele é. É assim a bênção e a maldição. No teu coração, você na tua boca já falar, ela é boa pessoa. Epa. Mas no teu coração já dizer, não merece nada essa. Está já amaldiçoado. Às vezes até são coisas que acontecem dentro de uma família normal, cristã. Em pequenas conversas, você está aí a falar, mas essa criança é muito indisciplinada, essa criança não ouve essa. É teu filho. Senta com ele. Conversa com ele, mostra os caminhos, eduque, não se cansa de educar. Essa orelha não pesa na minha cabeça, teu filho não pode pesar sobre si. E ainda, colocamos brinco para aumentar. Por que é que seus filhos vão pesar sobre a sua cabeça? Sobre a sua vida?
Se até os brincos que você acrescenta na tua orelha não faz com que a tua cabeça pese mais. Temos que ter ponderação sobre a nossa casa. Irar-nos menos e sermos mais contidos, mais calmos, para colocar energias positivas nas nossas casas, para afastar as maldições das nossas casas. Em Levítico 24, 15 a 16, assim diz: diga aos israelitas, se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome do Senhor, será morto. Estão a perceber? E aqui diz como que uma parábola. Quem blasfemar será morto. Você pode não estar dentro de uma igreja, de uma comunidade cristã religiosa, na tua casa. Você a blasfemar o nome de Deus e ser morto pela ira de Deus. Não vamos blasfemar a Deus. Não entende, não percebe, busca perceber antes de falar. Tem gente que fala, quem é Deus? O que Ele faz na minha vida? Meus amores, você não sabe por que tua vida não anda. Você pode estar a pensar que tua vida está a andar porque se calhar não ficas sem meticais no bolso. Mas se calhar não era essa a tua vida. Tua vida era uma bem grande, bem maior. Você era o tal. A estrela que deveria brilhar. Mas não brilha justamente porque não tens o Deus na tua vida. E a seguir, vamos aqui ouvir em Provérbios. Provérbios 20, 20. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Se você, pessoa, amaldiçoar seu pai, amaldiçoar sua mãe, porque isso acontece. Essa senhora é chata, é confusa, é feiticeira, é não sei o quê. Eu amaldiçoo. Tem pessoas que falam isso. Quem é você para amaldiçoar alguém? Você não é ninguém. A maldição e a bênção estão nas mãos de Deus. Então você carrega a ira do próprio Deus. Por isso é que eu sempre falo, ainda que a pessoa tenha feito mal, não sei como, busca o amor. Já diz aqui a Bíblia, em Mateus 43, do amor ao próximo. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Amarás o teu próximo. Significa que permanentemente nós temos que amar o nosso próximo. E o nosso próximo são todos esses, até os que nos fazem mal. Então é muito importante nós termos essa correspondência espiritual em perceber o que é uma maldição. Como é que a maldição aparece nas nossas famílias? Tem aquelas maldições que as pessoas vão buscar, vão procurar, porque querem ser ricos, chegam lá, são dados coisas que depois não sabem gerir. Aquilo virou uma maldição de família em família. No Sul, por exemplo, tem a situação dos muçulmanos, que dizem que são gerros, que em muitas famílias tradicionais africanas do Sul, quando vão aos curandeiros porque a filha quer casar, vão lá e encontram que tem espírito de marido da noite, que dizem que é um muçulmano da família lá, ou que foi morto, ou que foi enganado, ou que foi roubado. Então está a cobrar, é minha mulher, é minha mulher, é minha mulher, não deixa. E aquela mulher vive com a vida amaldiçoada porque já tem um marido. Cada homem que ela arranja é confusão que não acaba. Nunca está bem no lar, nunca é feliz, não faz filhos. E às vezes é a mesma maldição que vem das avós, das tias, das mães. Elas também carregam. Até os próprios filhos do ventre também carregam. É uma maldição de família que não está a ser eliminada, porque as maldições precisam ser quebradas. Se minha avó viveu assim, eu não quero repetir o que minha avó viveu. Eu mereço viver melhor. E como é que eu vou viver melhor? Buscando a Deus, acreditando em Deus, falando com Deus, quebrando maldições, quebrando pactos diabólicos,
feitos não sei aonde, não sei com quem, eu não quero saber, eu quero ser livre. O único pacto que eu quero ter é com Deus e mais ninguém. Não quero ter pacto com nenhum espírito mundano. Nós temos que rejeitar essas coisas. A minha família não quer ter pactos com espíritos mundanos, com curandeiros, com feiticeiros, com diabólicos. Não quero. Então, o que nos falta? Dar o primeiro passo. Chegar a Jesus e falar, meu Deus, estou aqui, eu me entrego em ti. Governa a minha vida. Comanda o meu ser, o meu espírito, a minha carne. Fala comigo, faça a sua vontade. E Deus vai começar a te dirigir, a me dirigir, a nos comandar. E as maldições vão começar a cair. Cair sozinho. Mas imaginemos. Eu estou a orar. Eu busco a Deus. As maldições caem. Aqueles que não estão a orar, ainda que eu ore pela família toda, a gente não sabe qual é a capacidade, a dimensão da capacidade que Deus nos deu, até onde pode chegar essa energia, para que tipo de coração a minha oração serve. Porque eu posso orar pela família toda, mas dentro da família toda ter pessoas com corações mundanos, que Deus não vai permitir que minha oração alcance o bem-estar daquela pessoa. O que vai ser daquela pessoa? Todos esses espíritos mundanos vão se recolher nela. Todos esses espíritos que a gente fica aqui a lutar para tirar dia e noite vão se recolher nela. E ela, quando ir no curandeiro, vai ser dito o quê? Todo feitiço da sua família, quem está a trazer é fulano. Quem está a fazer é fulano. Por quê? Porque ela não ora e aquela pessoa está lá a orar. Então aquela pessoa está bem em cima. Por isso é que eu costumo dizer, às vezes, até brincando, se alguém vier te falar isso, do tipo, você, eu estou a apanhar você, não sei o que, diz sim, meu amor, não se preocupe. Enquanto você está voando na peneira, eu estou lá na vassoura bem em cima de ti. É por isso que você não consegue me localizar. Claro, eu estou a voar nas estrelas, estou com Deus. Como é que você vai me encontrar? Não vai. Vais tentar simplesmente. Has de ver sombras e nada mais. Tá bem, amores? E é assim, meus queridos, meus amores. Fiquem bem, que a graça de Deus seja em nós. Eu peço que se acautelem muito, muito. Eu costumo dizer, tá fogo, fora, tá fogo, tá fogo. Ou é chuva ou é fogo. Então, cuidado para não nos molharmos, cuidado para não nos queimarmos. E, meus amores, atentem-se muito para isso. Maldições. Tem famílias que estão a ser destruídas, famílias que estão a acabar uma a uma por causa de maldições de uma única pessoa. E às vezes não é o pai nem a mãe que foi buscar essa maldição. É um filho que trouxe um objeto porque apanhou na rua, um objeto de uma bala, um objeto de um anzol, qualquer coisa, levou para casa. Enquanto é um objeto amaldiçoado. É um objeto endemoniado. E chega em casa, aquele objeto começa a agir do tipo, aqui eu estou na minha casa. É muito complicado. Então, sejamos atentos para esses factos, para que não nos percamos daquilo que é a nossa sensibilidade humana e espiritual. Amores, shalom.